Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O programa de hoje interessa principalmente a quem tem crianças ou adolescentes em casa que gostam de usar o computador. Será que ao entrar na internet eles sabem dos perigos a que podem estar sujeitos? Muitos dos chamados crimes cibernéticos são cometidos justamente contra crianças e jovens. A divulgação de pornografia infantil e a pedofilia são os mais temidos por pais e educadores. Mas existem também vários outros tipos de crime que utilizam o computador como ferramenta. No programa de hoje você vai ver. Promotoria de Crimes Cibernéticos lança nova edição de uma cartilha que alerta os pais sobre os perigos da internet. Como saber se o seu filho está sendo vítima de alguém mal intencionado? Quais as punições para quem comete esse tipo de crime? E as orientações para os pais lidarem com o assunto dentro de casa. Nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da OAB, Luiz Felipe Silva Freire, e o professor do Departamento de Computação da UFMG, Wagner Meira Júnior. Muito obrigado pela participação. Luiz Felipe, a gente geralmente ouve falar de tempos em tempos notícias aí nos jornais, na TV, sobre crimes ligados aí ao computador, aliciando ou divulgando pedofilia, ou pornografia infantil, ou até crimes de pedofilia pela internet. Isso realmente está se tornando cada vez mais comum? E o que nós, população, podemos fazer ou podemos ter cuidado para evitar esse tipo de crime? Ok, está sim se tornando cada vez mais comum. É importante esclarecer para a população que diversas atividades criminosas na internet já estão reguladas por lei. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor proíbe divulgação de cadastro, seja ele na internet ou não. O Código Penal cria o crime, por exemplo, de injúria, difamação, imputar crime a outra pessoa, cria crimes, por exemplo, de estelionato, causar um ato ilícito em prejuízo dessa pessoa, utilizando... Isso tudo já tá, vamos dizer assim, a legislação, mesmo com a internet sendo uma coisa relativamente recente, essa coisa toda, isso já está escrito na lei e vamos dizer assim, preto no branco, vamos dizer assim, não é tão difícil como era há alguns anos atrás de punir a pessoa justamente por aquele tipo de crime. Exatamente, já está escrito. Um exemplo é a calúnia. Escrever numa rede social uma calúnia, imputar crime a outra pessoa, aquela pessoa é um assassino. Isso é crime, está previsto no Código Penal. E o Código Penal não especifica se seria esse crime deveria ocorrer na internet ou numa folha de papel ou onde quer que seja. E ele vale para qualquer lugar. E na internet a propagação é muito grande, a possibilidade daquela informação circular e atingir um número de pessoas muito grande é bem maior, então o crime seria até uma agravante estar sendo divulgado na internet. É importante a gente deixar claro que os crimes normalmente que não são conhecidos na internet são os crimes cujo direito de informática, cuja informática é utilizada como área meio. Porque, aliás, área fim. Porque quando ela é utilizada por área meio, eu vou cometer uma calúnia. Ela usou o Facebook, por exemplo, para cometer essa calúnia. Foi um meio, o Facebook utilizado. Sei. Então a gente consegue imputar como crime. Agora, quando é atividade fim, há de difundir um código malicioso, quebrar um sistema de acesso à internet, um sistema sigiloso da empresa, de arquivos, o que quer que seja. Aí já tem algumas questões que não são reguladas, que precisam de regulamentação. Nós vamos falar também sobre essa questão aqui durante o programa. Wagner, e como que a pessoa, o usuário, vamos dizer assim, pode perceber se eventualmente o computador dele pode estar sendo vítima, vítima de algum tipo de crime, está sendo espionado ou está sendo invadido? Isso é uma coisa que as pessoas comumente podem perceber ou é algo que realmente vai ter que chamar um especialista e é algo que é difícil, as pessoas dificilmente percebem? Isso varia muito, tá? Porque há tipos de ataques que são feitos às máquinas que claramente eles causam alguma diferença de comportamento da máquina, tá? Seja do ponto de vista do uso, seja do ponto de vista de haver um tráfego diferenciado de internet, por exemplo, a rede passa a ficar muito lenta porque outras coisas vão acontecendo na sua máquina, ou até a máquina em si fica lenta.
Mas em vários outros casos, isso pode ser uma ação completamente silenciosa. Por exemplo, esses programas que existem para roubo de senha, né, que normalmente eles ficam lá bisbilhotando o navegador internet da pessoa, esperando que ela digite a senha do banco A, B ou C, esses programas são quase que imperceptíveis para o usuário normal. Tá? Isso é difícil de ver, quer dizer, eu teria que ter um antivírus ou chamar um técnico, alguém, para perceber isso? Sim, eu acho que a ideia seria exatamente você ter medidas de segurança que evitem que essa máquina seja contaminada e mais uma vez, existem meios de contaminação que podem ser passivos ou ativos. Tá? A partir do momento que o passivo é a pessoa deixar a máquina dela desprotegida, desatualizada e etc. E o meio ativo é a partir do momento que ela começa a entrar em sites que não sejam realmente reconhecidos, sites clandestinos, muitas vezes com alguma ligação com atividades ilegais, ilícitas, pornografia, etc., ela se torna sujeita a toda sorte de códigos maliciosos que possam estar inseridos nesses sites. Luiz, nesse caso dos códigos maliciosos, aí dessa contaminação, vamos dizer, do computador, é esse tipo de coisa que ainda não está regulamentada? Quer dizer, como punir essas pessoas que divulgam esses códigos? Seria isso? Exatamente. Algumas questões a gente ainda consegue. Entra um código no computador que ele apaga seus arquivos, causou um dano. Aí a gente ainda consegue utilizar a lei para punir essa pessoa e pedir seja danos materiais, morais ou na esfera criminal. Ela ser condenada a uma pena restritiva de liberdade. Agora, como a gente está tratando de medidas para crianças e adolescentes, essa é uma das áreas que mais cometem crimes sem saber na internet, né? É importante a gente divulgar que é passível de localização o usuário que comete crime na internet. Então, criou um usuário anônimo, crime de falsidade ideológica. Aquele usuário que você criou com o nome de uma outra pessoa, um artista, seu amigo, quem quer que seja, colocou uma frase ali prejudicando a imagem dele, crime de injúria. Vai estar lá logado ali o IP, por meio do IP você descobre o provedor, pelo provedor você descobre qual que é o usuário. Então é passível de localização desde que o judiciário autorize as quebras de sigilo. Bom, a Promotoria de Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais acaba de lançar uma nova edição de uma cartilha de orientação para pais e educadores. O objetivo é alertá-los sobre os crimes mais comuns no universo virtual. No Brasil, só são condutas chamadas como crimes cibernéticos, aquele em que o computador é a ferramenta, ou seja, o computador é utilizado para a prática dos crimes. São os velhos crimes previstos no Código Penal, agora praticados no ambiente novo, né, no ambiente virtual. Nós temos, por experiência aqui no nosso canal de denúncias, recebido vários tipos de delito, dentre eles, o primeiro é o estelionato, em segundo lugar, os crimes contra a honra e, em terceiro lugar, aqueles crimes relacionados com a pornografia infantil. Ou seja, o que não falta aí é gente querendo burlar a situação e querendo complicar a vida de outras pessoas. Wagner, no caso, é possível para o usuário obter algum tipo de prova ou por exemplo, o que ele deve fazer para, eventualmente, se ele for vítima de algum tipo de crime ou de aliciamento, qualquer coisa? Vamos dizer assim, a forma mais comum que a gente imagina é imprimir aquela página. Mas existe alguma outra forma, eventualmente, de uma coisa passada, ela recuperar depois na internet? Ou é mais difícil? Como é que é isso? Do ponto de vista da máquina do usuário, a partir do momento que ele se sente lesado ou que ele, de alguma forma, suspeita que tenha sido atacado, a melhor coisa a fazer é parar tudo, desligar a máquina, tá? E encaminhar para algum tipo de verificação especializada. Em geral, todos esses programas maliciosos, eles deixam algum tipo de rastro. Tá? Não necessariamente é um rastro que vai levar ao criminoso, mas pelo menos é um rastro que vai permitir que você descubra que aquela máquina ela foi contaminada, que ela mas, está por exemplo, é possível inadequada. descobrir quando, por exemplo, para tentar ter alguma ideia ou é uma coisa complicada? Em geral, é possível você descobrir a última vez. Tá? Porque dependendo da forma, depende muito como o programa malicioso ele foi estruturado, se ele mantém um registro, se ele mantém um histórico, se ele envia pela internet os dados. Então, varia, as variedades, né, que a gente tem de como esse programa pode ser estruturado é muito grande. Tá?
Então, mas o mais razoável é, uma vez que a pessoa tem esse tipo de suspeita, que ela interrompa o que ela esteja fazendo, né, para evitar um dano maior, para que, eventualmente, tem programas que como um câncer com metástase, entendeu? Quando ele é descoberto, aí ele pode partir para agressão e apagar o disco todo. Tá? Simplesmente para que ele não seja detectado. Detectado, ou seja, uma própria autodefesa. Ele tem um sistema, já vi programas com uma autodestruição que, ao de alguma forma ser detectado, ele simplesmente destrói o disco para não deixar nenhum rastro. Isso pode acontecer. Tá? Pode ir. Fica à vontade, não quer. Não, é basicamente isso. Agora, um caso que é bem mais difícil de ser detectado é quando os rastros, a maioria das coisas que o programa faz e retira, ele envia pela internet imediatamente. Por exemplo, o caso de uma senha de banco, alguma coisa assim. Há casos que já foram encontrados em que o programa ia criando um banco de senhas e, eventualmente, essas senhas elas eram enviadas para algum lugar. Agora, tem outros programas que, assim que eles recebem a senha, já manda para algum lugar, porque ele não sabe por quanto tempo ele vai conseguir continuar dentro daquela máquina ali. No caso de eventuais crimes eletrônicos, quando eles são cometidos em outro país, a legislação brasileira já tem alguma fórmula aí de evitar que eles aconteçam ou de trazer algum tipo de punição, mesmo que não seja feito por provedores brasileiros? Ótima pergunta. Em parte, porque o crime que é cometido no estrangeiro deve ser punido no estrangeiro. Mas a gente consegue, por exemplo, se for uma página que está veiculando informação, está lá no Google, uma página de um provedor estrangeiro veiculando um crime de calúnia, a gente consegue que o Google apague o registro dessa página e a pessoa não consiga mais utilizá-la. Sobre as provas na internet, eu gostaria de fazer até um acréscimo, que a partir do momento que há uma injúria, um crime que esteja ali na tela do computador, existem meios de prova eficazes de provar. Por exemplo, a testemunhal. Alguém que está do seu lado... Alguém que viu. Mesmo que aquela página não seja impressa, nem Exatamente. Não tem uma prova material, a testemunhal já funciona. A testemunhal. Preferencialmente alguém que não seja da família, que não possa ser suspeito na hora de testemunhar. Ele tem interesse porque ele é pai ou porque ele é filho. E um outro meio mais eficaz ainda que a testemunhal, em muitos casos, é a ata notarial. A ata notarial é uma ata que o cartório faz. Ele redige uma nota, você imprime a página na internet e leva no cartório. O tabelião vai acessar aquela página, vai ver as informações que ali estão, vai conferir se está em igualdade com a página impressa e vai certificar que aquilo ali, naquele dia, naquele horário, estava online. Aquela prova ali passa a durar para o resto da vida. Pois é, mas no caso, por exemplo, só a impressão não bastaria? Então, ou seja, além da impressão da página, é importante atestar aquilo no cartório também? Como medida de segurança, sim. Só a impressão, se a outra parte não alegar a falsidade do documento, ela valeria. Mas se a outra parte alega a falsidade, a hora que você vai acessar o documento na internet, ele já não está lá, aí cria-se risco de você perder sua prova. Entendi. Então a recomendação é ir no cartório, pagar uma taxa que é pequena, imprime e leva lá o tabelião, vai descrever tudo que estava escrito na página. Wagner, a UFMG, ou você tem ideia de outra entidade, alguma pesquisa que esteja sendo feita hoje justamente sobre esse comportamento dos jovens perante a internet, vamos dizer assim, da possibilidade ou da porcentagem de alguns que são vítimas, eventualmente, de algum tipo de crime, como esses de injúria, difamação, que às vezes o próprio adolescente comete sem saber que está cometendo? Existe algum tipo de estudo nesse aspecto? Eu nunca vi esse estudo, mas eu até entendo por que ele não existe. Vamos pegar um caso que no Brasil é bem notório, o Orkut. Tá? Em teoria, a pessoa só pode ter um perfil no Orkut se ela tem 18 anos. Sim. Mas se você pegar grande parte dos adolescentes, todos têm perfil no Orkut. Então, vamos dizer, essa lógica de subnotificação, ela vem até da consciência desses usuários que eles também estão fazendo uma coisa errada. Ou seja, nesse caso eles não poderiam nem estar ali, né? Seria como você dizer que uma bebida alcoólica está estragada, né? Um menor de idade falar assim, não, essa bebida alcoólica está estragada, mas você fala assim, você não deveria nem estar bebendo essa bebida alcoólica. Tá? Então isso acaba agravando a situação, né? Porque a partir do momento que eles não deveriam estar utilizando aquelas ferramentas e estão,
isso torna toda a parte de pesquisa bem mais complexa. Mas eu acho que é uma pesquisa pertinente de eventualmente ser feita assim, como se faz em outros nichos aí com os adolescentes. A gente vai fazer só um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar continuando a falar sobre a questão dos crimes eletrônicos. Um minutinho só.